Eu gostaria, senhor presidente, de fazer um registro lamentável no meu estado, o estado de Rondônia, presidente Cidinho. Lá, na semana passada, agora final de semana, registramos um fato grave da agressão a um jornalista do meu estado, jornalista Rubens Coutinho, dono do site Tudo Rondônia, um dos sites mais conceituados do estado. Trata-se de uma agressão inteiramente justificável, traiçoeira e totalmente covarde. O jornalista estava com amigos participando de um jantar ou coisa semelhante, quando foi traiçoeiramente atingido por um cidadão que, lamentavelmente, é um médico, que tem a obrigação de defender a vida, de cuidar da saúde, mas que, neste caso, lamentavelmente, agrediu de forma absolutamente covarde um jornalista. Trata-se do médico Sérgio Melo, ex-diretor de um hospital em Porto Velho, e que essa agressão decorreu exatamente porque este jornalista teceu algumas críticas à sua atuação frente ao hospital. E agora verificamos que esta agressão grave, o jornalista teve que parar no pronto-socorro, foi agredido fisicamente, moralmente, depois de caído foi chutado. Imagino, Vossa Excelência, que o porte físico do médico é bastante superior ao do jornalista e, por cima, ainda é lutador de jiu-jitsu. Não precisava usar a covardia de usar a traição, mas, mesmo assim, bateu pelas costas de forma a não permitir a defesa da vítima. E aqui eu queria, em nome do diretório do PMDB de Rondônia, como seu presidente, trazer a minha solidariedade ao jornalista Rubens Coutinho e, em nome dele, a todos os jornalistas do estado de Rondônia e do Brasil, porque uma agressão dessas também é um atentado inegável à liberdade de imprensa e a toda a democracia no país. Portanto, ao jornalista Rubens Coutinho, nós registramos e lamentamos este episódio deplorável para a democracia, deplorável para a liberdade de imprensa que ocorreu no meu estado, o estado de Rondônia. Feito esse registro, senhor presidente, pretendo abordar na casa também um assunto relativo ao meu estado. É um ofício que encaminho ao Procurador-Geral de Justiça, doutor Everton Alves de Aguiar, solicitando de Sua Excelência as providências a respeito da emenda constitucional 80 de 2012, que visa retirar poderes do governador do estado de nomear o Procurador-Geral de Justiça daquele estado. Vazado o ofício, os seguintes termos, senhor presidente. Senhor Procurador-Geral, tomamos conhecimento de que, no decorrer da semana passada, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia aprovou a emenda constitucional que altera dispositivos que tratam da competência do governador do Estado no que versa sobre nomeação de autoridades. Como sempre, atento às questões que envolvem o interesse do Estado de Rondônia e dos cidadãos daquela localidade, estranhou-nos a aprovação da referida emenda constitucional, uma vez que a Constituição Federal, enquanto lei maior do país, é clara ao determinar as hipóteses que cabem ao chefe do Poder Executivo dos Estados e do Distrito Federal nomear autoridades. Preocupados com a questão, solicitamos à Consultoria Legislativa do Senado Federal uma nota técnica sobre o texto desta emenda. Por considerarmos
oportuno, passamos a transcrever na íntegra, para conhecimento de Vossa Excelência, o estudo realizado pelo ilustre consultor legislativo do Senado Federal, Arlindo Fernandes de Oliveira, sobre a referida emenda constitucional. Trata-se de emenda aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia à Constituição daquele Estado. Aquela Constituição, entre os dispositivos que tratam da competência do governador do Estado, assim dispõe em seu artigo 65, inciso 11. Das atribuições do governador do Estado, artigo 65 da Constituição, compete privativamente ao governador do Estado, inciso 11, nomear os desembargadores, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, o Procurador-Geral de Justiça e o Defensor Público-Geral, na forma prevista nessa Constituição. Esta redação decorreu da emenda constitucional número 43, promulgada em 14 de junho de 2006. O texto do legislador constituinte derivado estadual, na sua forma original, previa apenas a competência do governador para nomear os desembargadores e os conselheiros do Tribunal de Contas. Observe-se o que determina o artigo 128, parágrafo 3º, norma da Constituição Federal que trata da organização do Ministério Público de cada Estado. Artigo 128, parágrafo 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Por sua vez, a Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e das outras providências. Lei de iniciativa do Presidente da República, por força do disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E, que estabelece normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, sendo, portanto, lei nacional de observância obrigatória pelos Estados-membros. De acordo com o seu artigo 9º, os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva para a escolha do seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. Parágrafo 1º. A eleição da lista tríplice far-se-á mediante o voto plurinominal de todos os integrantes da carreira. A destituição do Procurador-Geral de Justiça, por iniciativa do Colégio de Procuradores, deverá ser precedida de autorização de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Parágrafo 3º. Nos seus afastamentos e impedimentos, o Procurador-Geral de Justiça será substituído na forma da lei orgânica. Parágrafo 4º. Caso o chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 15 dias que se seguem ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente do cargo o membro do Ministério Público mais votado para o exercício do mandato.
Entendemos, em síntese, com relação a esta matéria, que a competência do chefe do Poder Executivo Estadual para designar e nomear esses agentes públicos decorre diretamente da Constituição Federal, de seus princípios relativos à separação dos poderes e ao sistema brasileiro de freios e contrapesos entre os poderes que realizam esses princípios. Trata-se de hipótese de aplicação, igualmente, do princípio da simetria, pelo qual o legislador constituinte estadual, originário ou derivado, é obrigado a respeitar determinadas normas fundamentais da Constituição Federal. Alguma dessas normas e princípio de respeito obrigatório pelo legislador constituinte estadual diz respeito à organização dos poderes. Cabe assinalar, nesse passo, que a violação dos chamados princípios constitucionais sensíveis, aqueles adotados pela União, que as unidades da Federação devem necessariamente respeitar. Importa a possibilidade de intervenção federal, conforme o artigo 34 da Constituição da República. Entre tais princípios está o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da Federação. A emenda à Constituição número 80, de 2012, embora sem dizer de forma expressa, sugere a retirada da competência do governador do Estado de nomear Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, sem indicar de forma clara como se fará esse procedimento. O intento de alterar o sentido da Constituição e seus princípios fundadores torna-se mais claro na redação conferida ao artigo 99 da Constituição de Rondônia pela mesma emenda 80 de 2012, pelo qual o novo chefe do poder do Ministério Público rondoniense será empossado pelo Colégio de Procuradores. Não se trata aqui de discutir o mérito de tal iniciativa, cujo propósito é evidente, é fortalecer a independência e a autonomia do Ministério Público Estadual. Trata-se, no entanto, de observar em que medida as disposições relativas a essa matéria devem atender e respeitar princípios e normas da Constituição da República. Finalmente, ainda que se entenda que não cabe da espécie o entendimento de que os princípios da Constituição Federal relativos à matéria não respeitam o seguimento obrigatório pelo legislador constituinte derivado do Estado. A norma sobre apreço desrespeita, de modo frontal, dispositivo específico da Constituição Federal, que dispõe não sobre os critérios de designação do chefe do MP federal, que seriam extensivos ao MP estadual. A norma diz respeito de forma expressa à designação do chefe do Poder Executivo Estadual. Assim, a norma constante da Emenda Constitucional número 80 de 2012, a Constituição do Estado de Rondônia, não apenas conflita com determinados princípios da Constituição Federal, que podem ser tidos como de observância obrigatória pelas unidades federadas, pelo fato de tratar de matéria relativa à separação dos poderes e, nesse passo, insusceptíveis de emenda constitucional. Cuida-se, no caso, de uma norma que conflita diretamente com a letra da Carta Magna, não apenas com o seu espírito. É contra expressamente dispositivo constitucional. Polêmica seria uma eventual proposta de emenda à Constituição que venha a alterar o dispositivo da Constituição Federal que dispõe a esse respeito. Como é de amplo conhecimento, emendas à Constituição Federal estão também sujeitas a controle de constitucionalidade e podem ser declaradas nulas pelo Supremo Tribunal Federal, caso afrontem os princípios e normas materialmente insusceptíveis de modificação por esse meio, as chamadas cláusulas pétreas da Constituição da República. Entre eles, importa recordar, está a separação dos poderes nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º da Carta Magna.
como expõe a doutrina de forma reiterada e pacífica, não é inconstitucional apenas uma emenda à Constituição que diga é extinta a separação dos poderes, mas também qualquer uma que proponha um critério diverso de organização dos poderes, seja na perspectiva funcional, como é o caso, seja no plano federativo, que se ponha em conflito com o que dispõe a Carta Constitucional. José Afonso da Silva é didático e muito claro ao discutir essa matéria em seu curso de Direito Constitucional Positivo, página 69. É claro que o texto não proíbe apenas emendas que expressamente declarem fica abolida a federação ou a forma federativa de Estado, fica abolido o voto direto, passa a vigorar a concentração de poderes ou ainda fica extinto a liberdade religiosa ou de comunicação, ou habeas corpus, o mandado de segurança, etc. A vedação atinge a pretensão de modificar qualquer elemento conceitual da federação, ou do voto direto, ou indiretamente restringir a liberdade religiosa ou de comunicação ou outro direito e garantia individual. Basta que a proposta de emenda se encaminhe ainda, que remotamente tenda emendas tendentes, diz o texto, para sua abolição. O próprio Petróleo Celso, o Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade, número 466, 926 e 939, já afirmou também entendimento no mesmo sentido. Nessa última, julgando a ação contra a emenda constitucional número 3 de 1993, que instituiu imposto sobre a movimentação financeira, assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal. Uma emenda à Constituição é mandada, portanto, da Constituição derivada, incidindo em violação à Constituição originária, pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, cuja função precípua é de guarda da Constituição, artigo 102, inciso 1, letra A da Constituição Federal. A Constituição é igualmente clara ao estabelecer em seu artigo 102, inciso 1, a linha A competência do Supremo Tribunal Federal para o controle de constitucionalidade de leis estaduais, o que inclui, claro, as emendas à Constituição Estadual. Poder-se argumentar na espécie que a norma não determina de modo expresso que não se encontraria mais na competência do governador do Estado indicar e nomear na lista tríplice o Procurador-Geral de Justiça. Nesse caso, cabe a indagação: qual proposta da emenda constitucional 80 de 2012 se é mantida a norma que se abrigava no texto que vigia anteriormente? Seria o caso questionado pela doutrina de uma norma jurídica destituída de conteúdo lógico, jurídico. Caso se dê a norma interpretação conforme a Constituição, para dizer que ela apenas refere à disciplina da posse do novo Procurador-Geral, para situá-lo no Colégio de Procuradores, caberia notar a desnecessidade de emenda à Constituição apenas para tal propósito. Caso se estenda, entretanto, que a competência para designar o Procurador-Geral não mais pertence ao governador do Estado, estaríamos diante de clara inconstitucionalidade material, por ofensa à letra, ao espírito e aos princípios da Constituição da República. Em face do exposto, senhor presidente, a recém-promulgada emenda constitucional número 80, de 2012, a Constituição do Estado de Rondônia é, na interpretação mais favorável, inócua ou flagrantemente inconstitucional. Se subtrair do governador do Estado a competência para nomear o Procurador-Geral de Justiça dentre os nomes na lista tríplice formada pelo Ministério Público Estadual, por força do disposto no parágrafo 3º do artigo 128 da Constituição Federal e no artigo 9º da Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. Lei de iniciativa do Presidente da República
que cumpra o que determina o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E, que estabelece normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Sendo, portanto, lei nacional de observância obrigatória pelos Estados-membros. Já concluo, senhor presidente. São as considerações e informações que entendemos pertinente à matéria. Assim posto, senhor Procurador-Geral, faça o estudo elaborado pela Consultoria Legislativa do Senado Federal, casa esta que representa a Federação e da qual temos a honra de fazer parte, ao que nos parece a emenda constitucional estadual número 80 fere a nossa Carta Magna, além de não observar as normas e princípios constitucionais. Em razão disso, solicito a Vossa Excelência, senhor Procurador, providências no sentido de analisar a possibilidade de arguir sobre a mesma, a inconstitucionalidade, para que a nossa Constituição Estadual possa devidamente respeitar e observar normas e diretrizes da lei maior. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência a protesto de estima e consideração. Senhor presidente, apenas para encerrar, dizer a Vossa Excelência que é totalmente descabido uma emenda constitucional estadual mudar a Constituição Federal no sentido de não permitir que o governador nomeie o Procurador-Geral de Justiça. Isso fere de forma absolutamente frontal o que está na nossa Carta Constitucional, artigo 128, parágrafo 3º, que é expresso no sentido de dizer que a nomeação do Procurador-Geral de Justiça é da competência privativa, exclusiva, do governador do Estado. Portanto, eu deixo aqui a minha preocupação e lamento que a Assembleia do Estado de Rondônia, embora com as melhores intenções, no sentido de fortalecer o Ministério Público, faça uma emenda constitucional totalmente contrária a uma norma expressa da nossa Carta Magna. Portanto, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e deixo aqui a nossa preocupação para o nosso país.